Bom, primeiramente, André, quero te agradecer pela sua disposição, horário diferente, mexendo na sua agenda aí para a gente estar aqui. Então, assim, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por seu tempo, né? Que é o nosso bem mais precioso aí, o nosso tempo. Então, obrigado por estar aí, para a gente poder estar junto aí, contribuindo, somando um pouco depois na vida de outras pessoas, né? Hoje você vai somar na nossa aqui, né? E depois isso aqui vai contribuir na vida de outras pessoas também. Tá certo, estamos aqui para isso. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Pessoal, vou pedir para vocês fecharem seus áudios aí, todo mundo, tá bom? Eu vou só colocar aqui. Maravilha. Pessoal, estou aqui com o André Correia, diretamente do Rio de Janeiro, né? Mas você não mora bem no Rio, né, André? Você mora onde? Não, moro em Búzios. Búzios. Rapaz, o cara já mora no paraíso, né? Búzios deve ser o Faz paraíso, né? tempo. Para morar. Eu conheço Búzios, mas nunca vivi em Búzios, né? Se acordar com Búzios, né? Acordar com essa vista aí, com tudo. Eu gosto, já fui a Búzios algumas vezes já. Bom, vamos lá. André, esse evento aqui a gente chama ele de A Virada, que é para a gente falar de alguns pontos de decisão, né, da vida da pessoa que bate um papo aqui com a gente, alguns pontos que muitas vezes mudaram o destino, né? Algumas coisas que acontecem às vezes que mudam o destino. Mas para isso eu queria conhecer um pouquinho de você de antes, porque eu conheço a sua história, mas eu conheço a história superficialmente, porque a gente nunca realmente assim sentou para tomar um café e falar da vida, né? Como é que foi sua infância, sua formação? Sei que você tem carreira na Marinha, mas me fala até um pouquinho antes disso, né? De onde veio o André? Como é que foi? Então vamos lá. Então, pessoal, boa noite novamente. Então, o André Correia, eu sou o mais velho de dois, tá? A gente nasceu no Rio de Janeiro, né? Meu pai e a mãe criou a gente. E meus pais sempre foram da questão de que para você ter uma vida melhor, você deveria estudar. Estudar, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego. A gente veio de infância pobre, né? Como a maioria dos brasileiros, né, vieram. E eu fui nessa, acreditei nisso e fui embora. Comecei a fazer alguns concursos já na minha infância. Fiz concurso para o Colégio Militar, Colégio de Aplicação, Colégio Pedro II. Consegui passar no Colégio Pedro II em 1995. Estudei no Pedro II o ensino fundamental todo, ensino médio, não, fundamental, do quinto até o oitavo ano. E o ensino médio, né, o segundo grau, desculpe. O segundo grau, muda tudo, né? Esquece tudo. Agora é nono ano. Mudou tudo. Eu também, meus filhos, eles me confundem às vezes, tá no nono, tá no. Falei, mas como assim? Agora vai até. E o colegial vai até onde, né? Sim, ensino médio, da quinta à oitava e ensino. E depois tinha, né, o segundo grau, que era do primeiro ao terceiro ano. Então aí eu fui pro Pedro II, do Pedro II minha mãe me apresentou fazer concurso para a Marinha. Então, já desde os 11 anos já estava fazendo concurso. E aí foi quando eu comecei a fazer concurso para o Colégio Naval, para IPCAR, para a Escola de Oficiais da Marinha e Escola de Oficiais da Aeronáutica. Consegui passar nas duas escolas, passei na da Aeronáutica, mas eu fiquei reprovado no exame de vista em 2002. E aí eu fui seguir novamente, em 2001, desculpe. Aí eu fiz o concurso, acho que fiz concurso umas 4 vezes, e aí eu consegui passar em 2002 para o Colégio Naval em Angra dos Reis. E aí em 2003 comecei minha carreira naval, como primeiro ano do Colégio Naval. Fiquei no Colégio Naval até 2005, que eu fiz os 3 anos lá, primeiro, segundo, terceiro ano. Depois do Colégio Naval, a gente vai para o ensino superior, que é a Escola Naval, que é no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei do primeiro ao quarto ano, de 2006 a 2009. Foi nesse meio do caminho aí que eu conheci a Forever em 2008. Você de criança, você já sonhava em ser militar? Você Não, vem de uma família de militar ou não? não, não. Meu pai trabalhou na Marinha, mas como servidor civil. Mas ele nunca foi de falar sobre a carreira naval, nada disso. Não, nunca. Minha mãe que via como uma. Porque antigamente o concurso militar era um concurso muito bem estruturado e um concurso muito procurado. E Uhum. todo mundo dizia, né? Depois, se você passar por um concurso militar, você está bem. É o que sempre falavam, né? Só que a gente foi vendo que, com o passar dos anos, isso foi se perdendo. Entendi. E assim, em qual momento dentro da Marinha você percebeu que você queria conhecer algo novo? Aconteceu uma coisa assim, isso já era uma decisão?
quando você falou de que chegou a conhecer a Forever, né? Mas você chegou a conhecer outras coisas antes, tentou empreender de outra forma? Qual foi a virada de chave, assim, de Maria falou assim, poxa, eu estou aberto a ver coisas diferentes. Então, ali, o que acontece? Quando a gente faz um concurso assim, a gente conhece pessoas de diversos lugares, diversas culturas, né, diversas crenças e pessoas que iniciam e já tem meio que um caminho andado, já tem outras aspirações. E aí acabou que naquele meio ali a gente começou a ver muita gente fazendo outros tipos de concurso, concurso para tribunal, concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Então era um mix de coisas. Então eram vários jovens ali, ainda meio que o que que eu vou fazer da minha vida? Será que eu fico? Será que eu saio? Será que eu faço uma faculdade? Então a gente estava ainda naquela indecisão. E aí foi quando eu conheci, em 2007, um amigo chegou para mim. Foi bem engraçado. Em 2007 um amigo chegou para mim e falou assim, ele me chama de Negão, ele é baiano, e ele tava indo pra Bahia, falou, Negão, pega esse kit de perfume aqui. Eu falei, pra quê? Foi pra me ajudar, porque eu preciso de dinheiro pra poder ir pra Bahia. Aí eu falei, tá, pra te ajudar, beleza. Aí eu peguei um kit de perfume de uma outra empresa, e ele falou, agora você vende e você começa a ganhar dinheiro. Paguei o que era o valor, e eu comecei a falar com as pessoas assim, do perfume, mostrar e tudo mais, e começou a vender, eu achei interessante, eu falei, começou a vender, achei interessante. Só que quando eu dava aquele kit de perfume uma vez numa festa, isso no final do ano de 2007, eu tava com aquele kit de perfume numa festa e veio um rapaz e falou pra mim assim, você conhece, de quem é esse kit aqui? Eu falei, é meu. Aí eu achei que ele quisesse comprar, ele falou, não. Você conhece a Forever? Eu falei, não, nunca ouvi falar em Forever, não. Aí ele falou assim, se você quiser saber, a gente pode conversar um pouquinho. Aí eu me interessei, eu falei, tá bom. Falei, tô vendo que o perfume eu tô ganhando aqui R$ 200, né? Eu acho que eu ganhava R$ 400 como bolsa de estudos. Aí eu vi que eu poderia ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu falei, tá bom. Mas eu falei, mas eu vou viajar agora, eu vou para Salvador, que eu vou fazer uma escola. Tem um microfone aberto aí. Eu vou fazer uma. Eu falei que eu vou fazer uma. Ia fazer. Como é que é o nome que eu ia fazer? Era um estágio de verão. Eu ficava um mês fora, que era do terceiro para o quarto ano da escola naval, um estágio de verão. Falei, vou para Salvador. Quando eu retornar de Salvador em fevereiro, eu te procuro. Aí, tudo bem. E eu procurei ele realmente em fevereiro e iniciei o negócio. Entendi. Então você começou a empreender, na verdade, para ajudar uma pessoa a princípio, né? Foi, Com foi. perfume. E aí você descobriu um novo mundo, né? Sim, eu vi que dava para ganhar um pouco mais de dinheiro. Falei, dá para ganhar um dinheiro aqui. Legal. Eu vou voltar só um pouquinho na Marinha. Qual foi a maior lição que você trouxe para a sua vida, da sua carreira militar? Disciplina. Acho que Disciplina. o militar ele é muito disciplinado. Meu filho tem 17 anos, o Arthur, né? Uhum. Eu, eu falei para ele que eu queria que ele servisse. Ele é um menino já disciplinado, um menino muito bom. Mas eu queria ainda que ele servisse para enraizar ainda mais, sabe? Algumas questões assim, de comprometimento e tudo mais. Eu acho muito legal. Eu não servi, mas eu gostaria que ele servisse. Não sei se isso é maldade ou É bom. não. Seria bom fazer um concurso. Servir com 18 anos, não acho que vale a pena, não. É a minha opinião. Fazer um concurso. Entendi. Bom, vamos lá. E aí você pegou, então, a primeira virada de chave que você teve, então, para você é, iniciou a sua parte, o seu lado empreendedor para ajudar alguém, mas a primeira virada de chave foi quando você começou a fazer dinheiro, né? Você começou a fazer dinheiro e nesse momento você falou, opa, dá para eu Sim, complementar a renda aqui. foi. E Aí aí você conheceu, logo depois você conheceu o Forever. foi. Aí eu fui lá no casarão, né, a convite dessa pessoa, só que essa pessoa em si, ela só foi um canal para me apresentar a Forever, porque ele nunca fez nada, tanto que 2 meses depois se desligou da empresa, e ele me conectou ao meu antigo gerente. Que aí ele foi me convidou para ir lá na sede e tudo mais. E tanto que eu nem fui preparado. Eu fui de bermuda e chinelo, Rio de Janeiro, né? Calor, sol. Final de semana a gente ficava de segunda a sexta-feira na escola naval, no sábado e domingo, que era nosso período de férias, né? De recesso, né? Final de semana. Então eu falei, ó, sábado eu tô em casa. Encontrei com ele 10 horas da manhã, cheguei na sede de bermuda e chinelo e todo mundo de terno e gravata.
E eu falei, rapaz, tô todo errado aqui. E eu não usava terno e gravata naquela época, foi uma dificuldade para eu usar terno e gravata. Mas aí, quando eu vi o plano, não entendi muita coisa, mas eu falei, tá, eu tenho aqui R$ 132, R$ 135, comprei lá um shampoo, condicionador, vitamina C e comecei a usar. Mas você comprou shampoo por quê? Você nem cabelo você tem? Tava perdendo o cabelo. Aí falou, Barbosa, é bom pro cabelo, eu comecei a passar o shampoo porque tava perdendo o cabelo. Eu falei, Ah, não deu entendi. certo. Entendi. Mas foi um bom álibi para poder vender shampoo pra galera, que eu vendi shampoo. Lá no quarto, eu vendia shampoo. Muito bom, muito bom. E quando você conheceu o negócio, então, você visualizou que era algo grande na sua vida, de cara, ou não? Ou você viu como renda extra ainda? Falou assim, não, isso aqui é para eu fazer algum dinheiro. Não, de cara foi renda extra, porque eu já estava bem encaminhado. Eu sabia que ali, depois que eu me formasse, eu já seria oficial, segundo-tenente, eu teria uma carreira até eu me tornar capitão de mar-guerra, com 30 anos de serviço, e ficaria tranquilo. Eu tinha isso na minha cabeça. Só que conforme a vida foi passando, eu comecei a botar na balança. Será que aqui realmente é onde eu quero estar? E aí eu comecei a olhar para a Forever e vi, a Forever é um caminho, porque a maioria dos meus amigos, eles ou ficaram na Marinha, ou eles fizeram concurso. E eu falei, eu não quero fazer outro concurso, não quero, porque muitos fizeram concurso para fiscal de renda, prático de navios, Tribunal de Justiça. E eu falei, não é minha praia, eu não quero ser funcionário público novamente. Entendi. Então, essa daí foi sua segunda virada de chave, então. Foi quando você começou a olhar para o futuro que você estava indo e falou assim, poxa, não é esse caminho que eu quero, eu vou pegar outro rumo. Ah, Foi. e olha só que legal, pessoal. Oficial da Marinha, sabe assim, com concursado, e teve a sensibilidade de olhar realmente para o futuro e falar assim, poxa, essa vida que eu quero, né, é uma vida tradicional, nos moldes tradicionais, com resultado, por mais que seja bom, mas resultado, um resultado previsível, né? Vamos dizer assim, resultado previsível. O que é legal do empreendedor é que o nosso resultado é imprevisível, né? Você pode alavancar ele do jeito que a gente quiser. Interessante, cara, interessante, porque normalmente quem segue a carreira pública, né, de alguma maneira, segue a carreira pública justamente por querer essa segurança, né? Esse mar tranquilo, né? Tipo assim, aqui eu estou tranquilo, né? Aqui pinga, pinga, mas não seca. Pinga, pinga, mas não seca. Exatamente. E É o que quanto sempre tempo? falaram. E aí você iniciou o negócio, quanto tempo foi para você até gerente? E quais suas primeiras dificuldades? O que que aconteceu com o André, que não tinha experiência, né? Porque assim, estava com a cabeça completamente para um sistema engessado, né? Ali uma linha reta, e de repente entrou numa montanha-russa, né? Porque empreender é montanha-russa, né? Completamente. A dificuldade, as primeiras, todas, todas. Contatar pessoas. Eu não tinha um network. Eu me relacionava ali com um grupo de aspirantes, né? Que eram no máximo 600. Só que Quantos dentro do anos você quarto, tinha? eu tinha 23 na época, quando eu conheci o negócio. A vinte e idade que eu três, comecei. Legal. 23. Eu não tinha network, eu não tinha conhecimento com pessoas. Só ficava de segunda a sexta-feira na escola naval, só final de semana. E estudando o tempo todo, porque tinham provas o tempo todo. Ali eu não poderia vender produto nenhum no quartel. Se eu fosse pego, poderia ser expulso. Então era tudo nas escondidas. Final de semana, quando eu saía, eu tentava agendar alguns compromissos, mas as pessoas não davam muita credibilidade. Elas olhavam para mim e falavam: você é oficial de marinha, cara. O que que tu tá fazendo com isso aqui? Vendendo produto? Então elas tinham muito preconceito com isso. E essas foram as dificuldades iniciais. Mas o ponto de virada realmente de chave para mim foi quando eu fiz a viagem de ouro. Porque quando a gente se forma na escola naval no quarto ano, a gente tem uma viagem de instrução de guardas de marinha, são 6 meses. Então, 6 meses a gente acabou de se formar, se torna oficial, né? E tem um navio Escola Brasil, que a gente faz uma viagem de 6 meses, que começa no Brasil e roda o mundo, Estados Unidos, a Europa inteira. Então, em alguns países eu consegui visitar a sede da Forever e eu vi como era grande. Eu cheguei na sede da Grécia, o diretor da Grécia só não me atendeu, só não me recebeu porque ele não estava presente. E eu pensei, aquilo ali começou a me chamar a atenção, porque se eu quisesse visitar, por exemplo,
no Rio. Se eu tivesse em Fortaleza, quisesse visitar uma organização militar da Marinha em Fortaleza, eu teria que levar meu uniforme branco, teria que fazer, mandar uma mensagem, teria que avisar previamente e geralmente não é uma visita que as pessoas gostam muito. E, geralmente quem está ali não vai te receber de braços abertos. E quando eu comecei a ver isso na Marinha, na fora, eu falei, nossa, as pessoas me recebem bem aqui. Aquilo ali foi algo que tocou muito mais do que a parte financeira, mas realmente essa recepção. Cara, olha, isso que você falou aí é muito legal. Isso é a base, na verdade, essa é a cultura que o Rex implantou na Forever, né? Essa é uma cultura do Rex. O Rex, teve uma ocasião, eu fui muitas vezes à Casa Matriz. Fui muitas vezes. Eu gosto de ir lá. Sempre que eu vou aos Estados Unidos, eu aviso e vou lá. E teve uma ocasião que eu estava na Califórnia, e eu peguei e falei para o Gary, falei, Gary, eu vou mandar uma mensagem para o Gary, um WhatsApp para o Gary, falei assim, Gary, eu vou dar um pulo aí, eu estou na Califórnia, queria passar aí. Ele falou, claro, que dia que você vem? Eu falei, vou amanhã. Ele pegou, eu falei assim, o Rex vai estar no escritório? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, não, mas eu peço para trazer ele. Eu falei, cara, legal. Ele falou Caramba. assim, que horas você chega? Eu falei assim, ainda não sei, não viu, não tinha nem o voo. Eu falei, vou ver o voo ainda. Já reservou o hotel? Eu falei assim, ainda não. Decidi agora ir para aí. Então, vou ver o hotel e vou e depois eu te aviso. Ele me avisa assim que você souber o hotel. Aí eu peguei, aí reservei um hotel. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei assim, Gary, eu vou, tá, vou chegar a tal hora aí e que horas, me avisa que horas que eu posso ir para a sede. Ele, que hora você vai estar no hotel? Falei, tal hora. Qual que é o hotel que é? Tal. Falei, não, mas X hora eu vou estar aí na Forever, então. Quando eu estava saindo do hotel, o Guerin estava na porta, me esperando. Padrão. Quando eu olhei, ele estava de óculos escuros, Tesla, ele falou assim, vem aqui para a gente andar um pouco, quero te apresentar Fênix. Rapaz, e ele gosta de correr, o Guerin, ele gosta de velocidade. Ele deu uns estirão com aquele Tesla, na época ele tinha um Tesla branco. Rapaz, ele andou com aquele Tesla. Ele pegou aquelas pistas lá. Nossa, eu colava no banco, cara. E eu gosto de velocidade também, então, assim, foi uma Aham. diversão, né? Mas aí, cara, é diferente. Eu entendo exatamente o que você falou. Você chega a ser bem recebido em qualquer lugar. E aí, nós chegamos depois, nós fomos almoçar e depois nós vamos para Forever. Aí ele pegou e falou assim: eu já avisei a Ruth para ela trazer o Rex. De repente eu vejo pela janela a Ruth chegando de carro, um dentro dela, estacionou. Daqui a pouco o Rex apareceu. Eu fui o último brasileiro a estar com o Rex. Naquela época ele já estava bem velhinho, né? Já estava assim, 18, né? uma saúde não tão boa. E aí o Rex subiu e nós sentamos para conversar um pouco, tirei um monte de foto, filmei, tal ali. Cara, eu tive essa sensação que você falou assim, meu, de ser tão bem recebido. E essa cultura é do Rex, cara. O Rex tem isso, né? Essa parte, essa é uma cultura que ele conseguiu implantar em todas as Forevers. Acho que não teve nenhuma Forever do mundo que eu já fui que quando você chega, você não se sinta assim, cara, completamente amado chegando ali, né? Eles fazem de tudo por você, realmente de tudo. Muito legal. Olha, isso é uma virada de chave muito interessante da gente parar para pensar, porque é muito diferente realmente de qualquer outro tipo de negócio, tipo de empresa, né? O maior parte do negócio tem que marcar a hora, realmente, e não consegue falar. A própria Paula Pimenta, a nossa diretora de hoje, ela disse assim, olha, eu trabalhei 15 anos na Natura, e ela foi diretora da Natura, ela falou assim, mas eu passei, ela falou assim, dificilmente quando eu encontrava o presidente da Natura no corredor, ele me cumprimentava. Gente, eles cruzavam no corredor, E não cumprimentava. nem cumprimentava. Olha que é Diferente. diferente, né? É muito E diferente. ela pegou e me disse, ela falou assim, eu cheguei aqui, todo mundo falando para assim, bem-vindo à família Forever. Ela falou assim, eu achei esquisito, porque eu não estou acostumada. As pessoas não estão acostumadas com isso, não. Não estão acostumadas com isso. Exatamente, as pessoas não estão acostumadas com isso. E olha que ela era liderança na Natura, hein? E Ela não era qualquer funcionário. Sim, mesmo ela sendo top, ela cuidava de uma divisão da Natura, o presidente não cumprimentava ela todas as vezes que via. Passava é, direto no corredor e, tipo, tô ocupado. Interessante. Bom,
Vamos lá. E na E época eu aí? era supervisor, tá? Supervisor. Aí, ó, Era super- supervisor. Ninguém perguntou que nível era, quanto você fazia, só me trataram super bem. E outras filiais também. Não vou Quanto relembrar tempo quais. você demorou para ser gerente? Como é que foi sua 4 anos. trajetória para gerente? 4 anos. 4 anos. Eu lembro o seguinte, que muitas pessoas. Eu lembro que eu perguntei assim para as pessoas: se demorar 1 ano para você se tornar gerente, você permaneceria aqui no negócio? Muitas pessoas disseram que não. Eu falei, eu fiquei 4 anos para me tornar gerente. Essa é a diferença, é a constância. E você ficou Eu, a maior parte desse tempo como supervisor ou assistente? assistente 2 anos, foi de 2008 a 2010. Em 2010, quando me formei, eu me qualifiquei a supervisor em 2 meses, quando me formei. E aí eu fiquei 6 meses fora do Brasil. Quando eu voltei da viagem, foi final de 2010, eu cheguei pro meu gerente e falei, eu quero pegar esse negócio firme de forma profissional. E aí foi trabalhando final de 2010 para 2011, né, até março de 2012, que eu me qualifiquei gerente. Legal. É esse ponto aí que eu queria chegar. O que que aconteceu com o André no momento que ele estava ali, 3 anos, né? Mais de 3 anos como entre assistente de supervisor e supervisor? O que que mudou na sua maneira de operar no negócio que fez depois disso? Quando você decidiu ser gerente, você foi gerente em quanto tempo depois? Um ano, 1 ano e 3 meses, que foi Um de ano, janeiro de 2011 até março de 2012. um ano e três Um ano- meses. Então, de 4 anos, você ficou 2 anos e 7 meses, de Sim, uma patinando. certa forma. E quando você decidiu ser gerente, 1 ano e 3 meses, você foi gerente. Sim, sim. O que que mudou na sua operação no negócio? O que que você fez de diferente? Não, o que eu fiz diferente realmente foi eu ter realmente, porque eu não tinha condições de Não tocar o tinha tempo. negócio. Eu não tinha tempo. Olhava assim para as pessoas e falava, cara, o tempo que você tem é o que eu não tenho. Eu tenho que focar ali onde é o meu certo. Eu precisava focar, precisava me formar. Depois que eu me formasse, eu teria a noite, como as pessoas trabalham durante o dia, e à noite elas fazem faculdade. Eu iria me dedicar naquele período noturno, como eu fiz. Então, à noite eu ia e me dedicava. Tanto que no meu quarto ano, eu tinha uma licença por semana, que era a licença noturna, que eu poderia sair 5 da tarde e voltar às 6 da manhã. Hum. Enquanto a galera ia para balada, eu ia para o treinamento. Eu marcava o dia, tinha um sistema no Rio, eu marcava aquele dia e eu ia para o sistema. Eu ia 6 e pouca, ia para o sistema, levava os convidados e voltava. E voltava para a escola, para dormir, para descansar, entendeu? Então, o que realmente fez eu me qualificar foi realmente eu ter contato com pessoas, porque eu não tinha contato com quase ninguém. Todo mundo tá dentro da Marinha. Entendi. O que que você fez para conhecer gente nova? Você usou algum método? O que que você... Porque... Não, aí foi realmente, eu fui trabalhar, normalmente fui trabalhar no navio, e aí eu conhecia o pessoal da divisão, aí eu comecei a falar com um, falar com outro, e aí conforme você vai falando, você vai ganhando mais habilidade, mais poder de persuasão. Então você começou com a sua lista quente, efetivamente, com pessoas, lista quente assim, pessoas do seu convívio. Talvez você não conhecia, mas você começou a conhecer dentro do seu ambiente de trabalho. Você não era um trabalho como o Rolf Kip conta aqui, ele começou fazendo anúncio no jornal, né? Não, não, zero anúncio, nada de anúncio naquela época, nada. Você começou dentro dentro do ambiente que você estava, né? Do ambiente que você estava trabalhando, mesmo sendo... Eu sempre levava um convidado, levava lá um rapaz da Marinha para ir lá conhecer, né? Um rapaz que trabalhava comigo, falava de negócio. Depois do expediente, a gente ia no meu carro, ia lá para Forever para conhecer o projeto. Era sempre assim. Que lugares você já conheceu com Forever? Com o Forever, ah, Dubai, Dubai. Forever, Paris, agora, o cruzeiro. Viagem internacional com a Forever foi realmente Dubai, que a gente fez, né? E agora Paris. A do gerente Águia a gente não conseguiu por causa da pandemia. Nas 2 vezes que a gente foi gerente Águia, a gente não pôde ir por causa da pandemia. Mas teria aí também carimbado aí Pattaya aí, e o Cruzeiro lá em Bahamas. Mas estamos devendo isso aí. Eu não conheço ainda, o único continente que eu não conheço é
a Oceania, né? E na época da pandemia ia ser na Austrália, né? Sim. Sydney na Austrália também não aconteceu. Então ainda não conheço a Oceania. Ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Questão de tempo. É questão de tempo, exatamente. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, aí, escreve no chat, por favor, para a gente perguntar para o André aqui também. Ô, André, e nessa fase de negócio, como é que está a sua visão para Forever 2.0? Alguma coisa mudou? Teve uma nova virada de chave em algum momento, né, depois que você for gerente para cá ou neste momento agora, que você tá fazendo você ver o futuro de uma forma diferente? Tá? Então, do momento que eu me tornei gerente, foi que eu peguei, né? Eu peguei todas as fases da Forever. Eu peguei a fase de crescimento até número um. Eu vi ali a galera, né? A sede lotada. Eu cheguei a fazer o fechamento já, fechamento do mês, de sair da sede da Forever 1 da manhã. E Hum, olha que eu era assistente supervisor e eu acompanhava meu gerente. Eu ia pela energia, por estar junto. Eu acho que hum, esse momento, acho que a questão de você estar com pessoas melhores do que você, isso faz total sentido. Então, eu mesmo não estando ali no fechamento para me qualificar a algum outro nível, eu estava com meus gerentes para poder realmente ter essa troca. Então, eu aprendi muito com isso. Então, eu vi que é questão de tempo para a gente voltar a ser número um. Eu vejo só isso, questão de tempo. Só que eu vejo hoje que eu, particularmente, eu me adaptei muito com o trabalho online. Eu não era muito. Eu sempre fiz trabalho presencial e tudo mais, mas eu não conseguia me desenvolver. Tanto que eu me qualifiquei em 4 anos gerente e depois, 2012, minha primeira qualificação de meta internacional foi 2020. Então, eu sempre falo para as pessoas, não desista, porque eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa igual a você. Sou uma pessoa com falhas, com medos, sou uma pessoa devagar, não sou rápido. Tem muitas pessoas muito melhores do que eu, só que eu sou uma pessoa que eu sou constante. Eu acho que a constância é que faz a grande diferença. sim. E aí, quando veio o Accelerate, quando a Forever, para você ter noção, eu estava num ponto aqui em 2018 para 2019. Eu estava muito angustiado querendo crescer, mas eu não sabia como crescer. Eu via que estava todo mundo assim meio que perdido assim, o que que a gente faz, o que que a gente não faz? E acaba que a gente tenta fazer coisas diferentes. É bom, eu gosto de inovar. Testar para saber se vai dar certo. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu paro. E aí eu comecei a ver o Accelerate. E eu vi que o Accelerate teve uma edição nos Estados Unidos, depois teve a segunda edição nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu fui Eu fiz um lá pesquisar também. Tu fez lá? Pô, Fiz. legal. Eu fui tentar comprar para poder ir. Aí eu fui e falei com o Rafa. Falei, Rafa, eu tô pensando em ir lá para o Accelerate, tal, 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 nos Estados Unidos, tal, tal. Aí ele falou para mim o seguinte: segura aí, segura um pouquinho. Não compra não. Só falou isso, segura um pouquinho, não compra não. Porque eu tava já empenhado em ir. Porque eu falei, eu tenho que ir para poder saber o que que essa galera tá comendo, o que essa galera tá vendo, para poder eu aplicar no meu negócio, porque do jeito que tá, não tá legal. E aí foi quando lançaram o Accelerate aqui no Brasil. Eu falei, cara, perfeito. Fui o primeiro a comprar, fui um dos primeiros a comprar. Pode falar. Você sabe que vai ter um novo Accelerate aqui, né? Tá sabendo? Não, Quer um spoiler? quero. Se tiver, eu vou comprar. Sou o primeiro. Vai ter um Accelerate, né? Com o Aidan e com o Greg novamente. E com a Uau. Paula agora, né? Que a Paula também soma muito, ela é muito boa nessa questão de liderança e tudo mais. E eles já estão programando no começo, entre final deste ano e começo do próximo, agora, nos próximos meses logo eles vão anunciar, mas vai Mesmo haver um modelo? Accelerate no Brasil novamente. E o que você disse aí, isso é uma das coisas, na minha visão, uma das coisas mais importantes, que é você buscar a ambiência. Olha Uhum. só que legal, pessoal. Ele viu que tinha um evento de liderança nos Estados Unidos, ele falou, eu vou investir, pô, porque isso é um evento comprado, né? Porque é um Uhum. evento que não tenha, diretamente não tem a ver com Forever, E é mas caro. exatamente. E aí, e lá acho que custava $1.000, né? Quando eu fui, acho que custava $1.000, se Um não me engano, dólar. de lá. Acho que Dólar. de lá era $1.000. Mas olha essa disposição de buscar a ambiência, eu quero estar, e você falou assim, o que eles estão comendo, né, cara? Isso é muito legal. Como é que essas pessoas fazem? Como é que eles pensam?
Porque quando a sim. gente entende como a outra pessoa pensa, isso muda tudo pra gente. E eu depois aí eu vou fazer os cortes no vídeo aqui, eu tiro algumas partes, né? Mas nós começamos um trabalho aqui, eu comecei um trabalho aqui há pouco tempo agora, acho que talvez 3 meses, 4 no máximo, que eu dei o nome de reprograma. O que que eu Aí eu queria? vi. O que que eu queria com isso daí? Na verdade, eu queria buscar uma ambiência com algumas pessoas para a gente falar sobre sucesso, prosperidade, crescimento, dinheiro, semanalmente. Como eu falei, não, tem que criar um ambiente de sucesso. E, a princípio, eu convidei 4 pessoas para fazer comigo. Uma reunião semanal. Eu falei, vou fazer uma reunião, tanto que o dia é horrível, é quinta-feira de manhã. E aí eu fiz a primeira reunião e foi tão legal que esse pessoal falou assim, a gente pode convidar mais alguém para participar? E, cara, era para a gente, né, ter um mastermind nosso, pequeno aqui. Eu falei, mas vamos. E tá. Meu, a gente está em torno de 60, 70 pessoas, toda quinta-feira, 7 da manhã. Tipo, horário difícil, tudo. Mas é justamente isso, é buscar uma ambiência, é buscar uma coisa que te joga na frequência que a gente precisa estar para buscar o próximo nível, né? Se você quer crescer, você tem que estar envolvido com ambientes. Então, eu sempre gostei, por isso que eu gosto de ir lá na Forever Americana, eu gosto de, sempre que possível, falar com eles, porque te posiciona diferente, cara. Você conversar com gente assim, você entra em outra frequência. Você, Sim. putz, é diferente. Você falando isso me remeteu em 2008, quando eu comecei. Muitas dificuldades e tudo mais. Como eu trabalhava ali, como eu estudava ali na Escola Naval no Santos Dumont, eu pegava meu carro, tinha momentos que eu não tinha convidado, não tinha ninguém, não tinha nada. Mas eu pegava o carro, ia lá na Forever, eu ia beber água lá no bebedouro da Forever, só para poder estar naquele ambiente, para poder ver as pessoas, sentir o cheiro daquele perfume, sentir o cheiro da casa. Eu fazia isso sozinho. Não tinha convidado, o convidado furou comigo e tal. Tava naquele momento que eu, caramba, vou lá. Eu ia. E não foi uma vez, não, foram várias vezes. Várias vezes. É estar naquele ambiente, eu acho que isso é muito legal. Isso é fundamental, na verdade, porque normalmente a maior parte das pessoas vivem num ambiente que não estimula o crescimento. Às vezes é um ambiente bondoso, às vezes tá tudo bem no ambiente no sentido de bondade, amoroso, mas não estimula crescimento. Tá bom aqui. Tá bom. Existem pessoas que têm ambientes tóxicos em casa, que na verdade joga a pessoa para baixo, né? Então, mas existem ambientes que são neutros, que Sim. te não joga nem para cima nem para baixo, que você fica na vidinha ali. E na verdade o que a gente tem que procurar, se eu quero crescer, eu não posso estar num ambiente tóxico e muito menos no neutro. Eu preciso Sim. estar num ambiente de crescimento. Eu preciso entrar num ambiente de crescimento para que eu também consiga ganhar força de crescimento. Isso eu vejo dessa maneira. Então você tem que estar no ambiente certo para que você se estimule, né? Cara, isso é muito legal. Eu acho que isso daí é um dos pontos principais que você disse aqui hoje, por quê? Porque a maior parte das pessoas não vive em ambiente de crescimento. E quando você Não. se coloca no ambiente de crescimento, você está dizendo para o mundo, para o universo, cara, eu quero crescer. Estou disposto. Sim. O ambiente transforma, é você chegar, sair da sua zona de conforto, ir para um local, um lugar legal onde as pessoas sonham, que as pessoas falam de prosperidade, e você vê aquilo, quando você volta para sua casa, você fala, cara, eu não me encaixo aqui. Aí você fala, caramba, estão falando de viagem dos sonhos, estão falando de ir para Dubai, estão falando de ir para Paris, estão falando de comprar um carro novo, comprar uma casa nova, mas você volta para a tua casa, você sente um pássaro fora do ninho. Sim. Isso eu acho legal. Então, eu sempre fui a pessoa de sonhar, sonhar muito, mas muitos falavam, ah, você sonha muito. Tem que botar o pé no chão. Eu nunca fui de botar o pé no chão. Já me lasquei, o termo, né? Já tropecei algumas vezes, mas esse tropeço me impulsionou. Já tropecei, mas me jogou para frente. E mesmo que a gente tenha que dar ré algumas vezes, isso não tem, eu não vejo nenhum problema. Na verdade, o problema é a gente ficar sentado, né? Quando a gente senta, esse é o problema. Mas se a gente estiver em movimento, às vezes sim, a gente volta um pouquinho para, como dizia no passado, volta um pouco para pegar impulso e pular mais à frente ainda. Tudo bem, né? Não E tem a problema. Mas rota. ficar parado é a grande questão. E o que que a internet mudou no seu negócio, então? Porque a partir do momento que, pô, chegou pandemia,
apareceu o Zoom, que ninguém usava Zoom, apareceu, né, começou esse monte de reunião de Zoom. Isso impactou no seu negócio? Foi uma nova virada? Tipo assim, cara, agora tem um novo mundo para... Então, foi logo o Accelerate foi que deu o start nisso aí, né? O Accelerate veio, aí veio a pandemia e a gente fez reunião do Zoom, era todo dia, todo dia. A gente não sentiu a pandemia. Eu e Fernando aqui, eu vi as pessoas sentindo a pandemia, de ficar isolado e tudo mais, a gente não sentiu a pandemia. E a gente colocou, a gente fez um trabalho muito forte na internet. Foi aí que nos impulsionou, foi aí que a gente qualificou o Águia, né, 2020, 2021. A gente melhorou nossos resultados, nós qualificamos ao sênior. Então, do período de 2008 até 2020, não tinha acontecido muita coisa no meu negócio. Quando a gente foi para a internet, em 2020, que o nosso negócio começou a prosperar mesmo. Foi que aí, desses 5 anos, nosso time, a gente qualificou 6 gerentes, né, de profundidade, três diretos e mais três de profundidade. Então eu vejo que para mim, tá, é de questão, cada um tem o seu perfil, mas o meu perfil foi muito voltado para o digital. E o digital para mim fez muita diferença. Legal. Bom, aqui até para respeitar a estratégia de cada um, a gente não fala sobre uma estratégia de trabalho, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui. Mas apenas como uma visão geral da coisa, quando você foi para a internet, você já era expert em internet? Ou você era leigo e se lançou e começou a aprender coisas? Sabia nada, era leigo demais, sabia nada. Só. Pra ter noção, em 2013, eu estava com um telefone que mandava mensagem, tipo aquele. SMS, Isso, mas era tipo tinha um teclado e tudo mais. Esqueci o nome. Motorola. Aquele Motorola, isso. Eu mandava mensagem SMS. Uma supervisora chegou para mim e falou que era a esposa de um colega meu de turma. Olhou para mim e falou: Nossa, um gerente com um telefone desses tem que ter um telefone que mande e-mail, tal, 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 um smartphone. Foi quando começou a lançar aqueles Galaxy S3 e tudo mais. Eu só de raiva, eu fui na TIM e eu comprei logo o melhor. Me dá o melhor Galaxy aí. Eu paguei R$ 2.000 naquele telefone na época. E eu falei: Nossa, que telefone caro na época. Mas foi meu primeiro contato, para você ter noção. Eu não era digital, eu era analógico, como todo mundo. E aí, em Sim. 2020, eu olhei e falei, agora é o momento de eu ir para o digital. E olha que eu tive a oportunidade de ir para o digital em 2018, mas eu até comprei um curso. Todo mundo faz isso, né? Compra curso e não faz. Então, eu tinha comprado um curso para poder trabalhar na internet e tudo mais, não fiz. E aí, em 2020, que eu comecei a realmente a ir. Aí fui quebrando cabeça. E até hoje. Cara, vou te contar uma história aqui rapidinho também, e que eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que começou a patrocinar efetivamente na internet. Você conhece a Doniara, ela está aqui na sala. A Doniara, na época, isso foi em 2003, internet discada, eu tinha uma lista de nomes igual a sua, tipo, limitada, não conhecia pessoas. Eu entrava em sala e não tinha esse negócio de fazer anúncio, não tinha isso, eu não sabia, pelo menos, como é que fazia. O que que eu fazia? Eu entrava na sala de bate-papo A para UOL? conhecer pessoas. Era AOL na época, não era nem Aham, da UOL, era AOL, American Online. Começava a conversar dentro das salas, conhecia gente e ali tentava fazer um relacionamento. E a Dona Yara veio desse contato, você acredita? Que legal, acredito. Que legal. 2003, acho que foi um dos primeiros patrocínios online que vieram mesmo foi a Dona. E olha só, sala de bate-papo. Então, assim, eu penso assim, quando a pessoa decide se movimentar, não tem como dar errado. Na verdade, algum resultado vai ter. É lógico que vai ajustando durante o caminho para melhorar o resultado, mas tem muita oportunidade, né? Nós temos muita oportunidade. Eu acho que salas de bate-papo até hoje devem funcionar, você conhecer gente. Talvez não Sim. seja a melhor estratégia, com certeza não, mas né, eu acho que funcionaria até hoje também. As pessoas estão ali querem conversar, ela está lá para conversar. Então as pessoas entram, conversam, conversam, conversam e ali sai contatos, né? É um mecanismo também. Legal. Quando você começou nessa questão da internet, você focou mais em vendas ou em patrocínio? Quando eu comecei mais focado em patrocínio. Patrocínio. Foi. Em prospectar pessoas para depois mostrar, fazer a apresentação de negócios. Olha só, pessoal, a gente está falando de uma balança aqui, né? Tipo assim, porque a gente tem muito, muito campo, né?
Eu sei que as vendas online são muito boas também, até hoje, eu creio que cada vez mais vão ser boas essa questão de vendas online. Mas na internet existem pessoas, né, que podem fazer ser nossos parceiros de negócio. Bom, existiu alguma coisa que te marcou nesse período do online que você falou assim, cara, que você, quando você fez, você falou assim, cara, isso aqui vai mudar agora vai mudar o meu negócio. Aí fala da estratégia. Pode falar? Não precisa entrar nos pormenores de estratégia, Não, não é mas menor, mas vai estar no que eu acredito. o que que você acredita? Se você puder falar, se você quiser falar, tá? Se não, pode ficar tranquilo. Não, eu sou um livro aberto, eu falo. Eu não Então tenho pode, problema então nenhum. pode dizer. Pode, se você se sentir confortável com isso. Não, eu fico à vontade. O que que eu pensei? Eu pensava o seguinte: a maior dificuldade do FBO é fazer 4CC. Se todo FBO conseguisse destravar os 4CCs, seria um mundo incrível, seja com patrocínio, seja com venda, porque o patrocínio nem sempre acontece, isso é um fato. Sim, Mas a gente precisa ficar fazer 4CCs. E muitos às vezes não fazem 4CCs porque não conseguem patrocinar. Aí fica aquele dilema. Poxa, mas eu não consegui patrocinar, por isso que eu não fiquei ativo. Não, faça os 4CCs. Primeiro, é igual um avião. Quando as máscaras caírem, primeiro você tem que se salvar, depois você salva o companheiro, sua esposa, seu filho, etc. Então, os 4CCs ele é vital. Se você não faz 4CCs, seu negócio, você não tem negócio. Então, eu entendi isso. Mas a dificuldade era o patrocínio. E eu falei, caramba, como é que eu posso vender mais, só que eu não sou vendedor? Eu sou péssimo com vendas. Eu não sou de vender. Eu não sou de ir na casa da pessoa, sentar, mostrar folheto, ficar falando. Já fiz muito, mas não me agradava. E aí, quando eu comecei a ver loja online, quando eu comecei a ver o e-commerce, eu falei, cara, tá aí, o e-commerce é algo que você pode estar anunciando na internet, vender de uma forma simples e fazer 4CC pelo menos. É disso que eu acredito. legal. Aí está a questão da venda, né? Então, assim, uma coisa. E o 4CC é a base do negócio, né? Assim, quem não faz os 4CCs, como você disse, não tem um negócio. Não. Não tem um negócio, porque para você ativar todo o potencial do negócio, você tem que estar ativo. Se não está ativo, não tem o potencial do negócio. Legal. E patrocínio, assim, você gosta da venda online, mas você vê um horizonte grande também com relação a patrocínios na internet? Sem estratégia de como você faz, mas mais no sentido assim, você crê que pessoas comuns que não sabem mexer na internet podem patrocinar? Você vê um potencial em Claro, cima disso? claro, com certeza. Pessoas comuns que não sabem. É só você pensar que pessoas comuns abrem uma loja. A pessoa é uma pessoa que é comum, ela abre uma loja e ela, sem saber tocar aquela loja, ela aprende com a experiência de alguém, ou ela faz um curso e ela toca a loja. A mesma coisa do patrocínio. Só que a questão toda é que o patrocínio aqui ele é muito mais barato do que você abrir uma loja. E Sim, muito menos, e muito, como é que eu vou dizer? E você, quando você abre uma loja física, por exemplo, você tem que estar ali 100% de corpo e alma. A questão toda é o seguinte, como a gente não investe muito dinheiro para iniciar o negócio, isso aí é um problema, porque a pessoa também não investe muito tempo. sim. Entende? A barreira de penetração no nosso negócio ela é muito baixa. Então, qualquer um pode fazer. Então, se eu posso entrar, eu posso sair. Agora, quando a barreira de penetração é mais alta, você se dedica muito mais. Se Muito você mais. investir 50 mil para poder ter a chance de iniciar o negócio forever, eu te garanto que você não deixaria o negócio. Você ia fazer o negócio acontecer, faça o que custe o que custar. E isso está mudando um pouco agora. Está existindo hoje muito patrocínio com 10 CCs, né? Porque quando a supervisão baixou para 10 CCs, hoje o 10 CCs é viável para a pessoa Sim, começar. Faz dois, espera virar a tabela e faz mais oito e completa 10 e fecha a supervisão. Hoje está acontecendo isso já e eu creio que vai acontecer mais nos próximos meses e anos. E eu acho isso muito legal. O Rolf Keep, na verdade, ele só patrocina com 25, né? Ele patrocinava com 25. E 10 hoje para a gente no Brasil é viável. 10 é viável para a gente aqui a nível econômico também. E vai cair justamente nisso que você falou. O comprometimento é completamente diferente.
de uma pessoa que inicia com um pouco mais de dinheiro do que uma pessoa que iniciou ali com R$ 2.000 e que ela pode tomar tudo o produto só e, né, não ter um negócio assim. Legal. O que que o André vê para o futuro? Para o futuro do André, tá? O que que você almeja com o negócio aí para os seus próximos meses e anos? Para onde você está? Para onde o André está indo agora? Rumo a diamante e GLT, esse é o foco. GLT, Diamante você GLT, tem a sonho de ser GLT? todo dia. Sonho com isso todo dia. Não é algo que eu fico falando. Eu não falo nem. Acho que você foi a primeira pessoa que eu falei que ia fora aqui. Não, não falo porque acaba que quando você fala, acontece muito disso, tá? Daí você pode cortar, tá? Não é bom não. Acontece que quando você fala sobre sonhos muito grandes, às vezes até mesmo para linha ascendente, que às vezes nem eles acreditam. Sim, E acaba que se você compartilhar algo com isso, ele acaba falando, pô, sonha um pouquinho mais baixo, vamos devagarinho. E eu nunca fui de sonhar pequeno, eu sempre fui de sonhar grande, mesmo que aos meus olhos pudesse ser algo impossível. Hoje viver o que eu vivo hoje era algo impossível. Sou gerente sênior, mas era algo impossível eu viver de um negócio que eu era funcionário público. E meus amigos falavam, você está sonhando, cara. Eu cheguei para um amigo lá no navio, na viagem de ouro, falei para ele assim, cara, imagina só a gente viajar com nossa família para outro país. Eu nem casado era, não conhecia a Fernanda, era solteiro. E ele olhou pra minha cara e falou assim: Cara, tu vai ser oficial da Marinha, cara. Para de viajar, para de sonhar. Então, quando você compartilha isso com outras pessoas, elas acabam falando o que elas vivem. Então, por vezes, às vezes, a nossa linha ascendente também está vivendo uma situação que ela não consegue ver algo que você está vendo. Entende? Eu estou vendo isso, claro, para mim, que a gente vai ter muitos diamantes no Brasil. Vamos ter muitos GLTs no Brasil. sim. Mas eu não compartilho isso Não fico falando. Eu falei agora porque eu senti o desejo de falar, porque você perguntou. Legal. GLT também é o meu propósito. E, inclusive, nessa vinda do Eidan agora, inclusive, eu encontrei sua linha ascendente aqui, o Elcio, né? Ah, legal. A gente almoçou juntos, depois eu dei uma carona para ele da Forever, nós tivemos um tempo de conversando um pouco, e eu falei para o Eidan, em off, assim, também, né? Foi uma conversa em off nossa, eu falei, Eidan, eu sou muito grato para a Forever, sabe? Eu sou muito grato, porque eu também, da onde eu vim, era impossível ter o tipo de resultado que eu tenho hoje, completamente impossível, sabe? Do que eu fazia e tudo mais. Então, eu falei, cara, eu sou muito grato. E eu vejo o quanto eles desejam que eu seja GLT, cara. Eu tenho esse sentimento. Sim, Cara, o Gary já me perguntou várias vezes, não foi uma vez. Falou, Oliver, eu não entendi ainda porque você não é GLT. Você tem potencial para ser um dos maiores. Ele já me disse, verbalizou isso. Falou assim, você tem potencial para ser um dos maiores do mundo. Né? E assim, e eu percebo o tipo de relação assim que nós temos, né? O tipo de conversa, eu percebo realmente quando eu acredito. Então, eu tenho um sentimento de gratidão, não que eu vou fazer GLT por eles, lógico que é por mim, mas sim, também por eles, né? Mas também, falei, cara, eles merecem que eu me dedique mais, porque eles se dedicam tanto de lá para cá, a gente recebe tanto que tem que dar um pouco mais aqui também. Então, eu também pretendo ser GLT. Está no meu quadro dos sonhos aqui, tem um monitor aqui lá, eu abro todos os dias aqui e já tem uma data aqui de quando eu vou ser GLT. Eu já determinei isso também. Eu acho isso legal. Eu gosto dessa questão de sonhar grande. Eu acho que essa questão de sonhar grande e falar sobre isso, existe uma linha aí. Quando você joga um sonho grande para pessoas que não estão preparadas, às vezes você recebe um balde de água fria, como muitos recebem aí, normalmente. Mas quando você compartilha um sonho grande para alguém que também sonha grande, por isso que eu falei cara, para você. aí você, aí você impulsiona. Por quê? Porque daí soma a energia. Porque, cara, um acredita no outro e aí vai. Então, assim, eu entendo e concordo exatamente com você. Existem ambientes que a gente pode falar dos nossos sonhos, existem ambientes que a gente não deve falar dos nossos sonhos grandes. Porque vai falar para quê? Porque para a gente, né, receber energia negativa ali, informações negativas, não vale a pena. André, quero te É, agradecer, só te completar isso aqui. claro, Até porque o nosso negócio ele não é um negócio lógico. Não é porque eu sou sênior que eu patrocinei uma pessoa agora que ele não pode ser safira ou safira diamante na minha frente. Nosso negócio não é lógica. sim, Eu lembro quando você chegou a Diamante junto com o Leandro Barbosa, a Safira Diamante, eu lembro.
E hoje você é um diamante, ele ainda não é. A minha patrocinadora, ela iniciou o negócio, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela não está mais entre a gente, né? Ela já faleceu. Mas ela foi uma pessoa muito importante para mim, porque ela acreditava muito em mim, assim, sabe? Mas ela iniciou o negócio e ela não fez o negócio. Ela foi gerente sênior, ela foi impulsionada um pouco, não que ela não fez, mas ela não tinha a visão de fazer algo grande. E ela tinha potencial, sabe? Ela tinha muito potencial, mas ela não teve a visão. Ela foi gerente sênior e eu fui a diamante. É isso Então, aí. assim, o downline superou o upline. Cada um com a sua história. Cada um E a tem a gente sua tem que história, respeitar. cada um tem a sua visão e cada um determina para onde quer ir, né? O tanto que quer se dedicar e isso tem muito a ver com as crenças, tem muito a ver de onde nós viemos, né? Assim, eu venho de uma família também, se for do seu, eu venho de uma família também muito comum, muito simples. Meu pai sempre foi um pequeno, meu pai sempre teve bar de bairro, sabe? Uhum. Bar, lanchonete de bairro. Minha mãe sempre foi dona de casa. Então, quando você falou assim, vem de uma família simples, o quão simples, assim, eu nasci na periferia, né? Eu sou da A periferia. favela. Que é favela. No Rio fala muito favela, né? Que é favela. Hoje fala comunidade, não fala? Sim, hoje é comunidade. Comunidade, é. Mas é interessante essa questão de visão e cada um pode sonhar do tamanho que quiser. Isso é legal também. Cada um pode ser o que quiser. E com o Forever a gente tem esse potencial de verdade, né? Eu sinto isso que eu me lembro uma ocasião que um dos meus gerentes, um cara assim também, um cara muito dedicado, sabe? Muito, muito dedicado. E ele chegou, teve um dia, meu telefone tocou, atendi, vi que era ele, atendi, oi, tudo bem? Cara, ele chorando do outro lado, chorando, mas chorando assim, parecia uma criança. E eu, calma, calma, o que que tá acontecendo? Calma, o que tá acontecendo? Cara, eu quero te agradecer, quero te agradecer. Acabou de sair da concessionária que tinha comprado um carro zero. Mas ele demorou para conseguir falar isso aí, que eu estava até preocupado, sabe, o que que será que aconteceu? Quando ele saiu da concessionária, que ele pegou, o dia que ele pegou o carro, o primeiro carro novo dele, e saiu, eu acho que ele entrou num êxtase assim ali, que ele pirou dentro do carro e me ligou para ver, cara, aquele foi um dos momentos mais interessantes que eu tive no negócio, porque eu percebi a reação que ele teve e o quanto, tipo assim, a minha decisão do passado influenciou na vida dele e mudou a vida dele também, né? Um cara que está no negócio até hoje, constrói um negócio e é grande também, é um sólido. Eu acho isso, eu acho isso muito legal, que o negócio proporciona não só para a gente, né? A nossa decisão é expandida e leva para outras pessoas também. André, muitíssimo obrigado, muito obrigado pelo bate-papo aí, obrigado pela sua tranquilidade, eu gosto muito assim de gente tranquila assim, e aberto, né, a falar sem travas, eu acho que isso é legal porque isso mostra para as pessoas que qualquer pessoa pode. Uhum. Qualquer pessoa pode. Eu creio muito nisso. Qualquer pessoa pode. Mas é a pessoa que tem que decidir. Tá? E o dia que você quiser participar do reprograma com a gente, cara, sinta-se convidado. Tá? Não sei se o horário cabe para você, que é um horário bem ruim. Lá a gente não fala de forever, não fala de estratégia, a gente fala de crescimento. Os temas lá são só relacionados a crescimento. Fica o convite para você também. Muitíssimo obrigado. Um abraço para a Fernanda e Obrigado, gratidão. Obrigado, Diamante, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite para todos, tá? Até breve. até mais. Tchau, tchau. Agradecida, André, maravilhoso. Tchau, dona Yara. Tchau, tchau, gente. Foi muito especial, viu? Parabéns aí. Muito bom, parabéns, parabéns a todos. Boa noite, tudo Gratidão. bom. Tchau, tchau, gente. Show,